Bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Nesse vídeo você vai entender o que é procrastinação, quem são as pessoas que têm a maior tendência a procrastinar, quais são as causas e qual é o famoso ciclo da morte do procrastinador para você virar um procrastinador crônico. Você sabia que o procrastinador tem mais chance de infartar e ter depressão? O procrastinador tem mais chance de ter hipertensão? O procrastinador tem mais chance de ser demitido do seu emprego? Se você é um procrastinador, preste atenção até o final desse vídeo. A gente vai falar o que é isso, o que é ser um procrastinador e vamos entender a ciência por trás da procrastinação. Você gosta de vídeo assim? Você gosta de entender o seu funcionamento? Você gosta de entender a ciência para ter uma vida melhor e ser melhor amanhã? Não deixe de estar com a gente aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, eu estou esperando você em todos os vídeos. A procrastinação é você deixar para depois algo que você tinha que fazer agora, algo essencial, algo importante, algo que você não podia deixar para trás, você não podia embarrigar, mas você embarrigou, você procrastinou. Em algumas definições, a procrastinação é um adiamento voluntário de uma tarefa necessária ou importante, mas eu não concordo com essa definição. Eu acho que não é voluntário, é involuntário ou talvez automático. Você não percebe que você faz e a gente vai entender o porquê. Muita gente pensa que a procrastinação é por conta da preguiça, aquela pessoa lá, ela gosta de deixar para depois, ela sempre foi meio assim, meio preguiçosa, nunca gostou muito de fazer as coisas, e não pense que é assim. A nossa alquimia mental fala muito mais, muito além disso. A procrastinação não é uma preguiça, a procrastinação está muito mais relacionada com as suas emoções do que com a sua preguiça. É claro que você tem que ter motivação, mas qualquer labilidade emocional, qualquer fraqueza emocional vai tender a te levar para a procrastinação e vocês vão entender o ciclo do procrastinador. Então a gente vai agora aprofundar nas causas. Por que as pessoas embarrigam? Você pode ser um procrastinador normal, você pode ser um procrastinador crônico. Eu vou diferenciar, vamos pegar uma situação para vocês entenderem. Imagina ansiedade. Existem as pessoas que são ansiosas, ditamente normais. Imagina que você está indo para o teu médico, você marcou esse médico 6 meses antes, com antecedência, e aí bem na hora que você vai para o teu médico, o teu carro acabou a bateria, ele falha. Você fala, bom, vou chamar um Uber. Você chama o Uber cancela depois de 10 minutos de espera, ou seja, você já estava atrasado, fica mais atrasado ainda. O que vai acontecer? É impossível você não ficar ansioso, é impossível, a não ser que você seja um zen budista, esteja fora do seu monastério, você vai ficar ansioso, você não quer atrasar, você não quer deixar as pessoas esperando, isso vai te incomodar. Essa ansiedade é ansiedade do bem, ok, tá tudo certo, não tem problema. Agora, se você sofrer do transtorno de ansiedade generalizada, significa que você fica ansioso o tempo inteiro, você não consegue realizar suas tarefas, porque o tempo inteiro você está pensando em alguma coisa que pode acontecer, em algum medo que pode vir, em alguma coisa que pode dar errado, e aí você não consegue realizar nada na sua vida por conta disso. Esse é um ansioso patológico. Então nós temos aqui uma diferenciação, ansiedade normal e ansiedade patológica. Com a procrastinação é igual, todo mundo procrastina, você, eu, nós, todos nós procrastinamos algumas coisas na vida. Algumas pessoas são procrastinadores crônicos. Quantas pessoas são procrastinadores crônicos? Em geral, nós temos aí de um grupo de 10 pessoas, 2 pessoas serão procrastinadores crônicos. E como a gente sabe quem é crônico e quem não é? Em geral, aquela pessoa que é um procrastinador crônico, ela tem algum déficit na vida dela, porque ela deixa as coisas para depois. Ou ela não completa a faculdade, não completa os cursos, tem uma formação pior, não dura nos empregos, porque nenhum chefe gosta de um trabalhador procrastinador, ela não consegue realizar nenhuma meta que ela colocou para ela na vida, e geralmente é uma pessoa que tem aí um certo resquício aí de ter uma sensação de missão não cumprida. Então isso fica remoendo dentro da pessoa. Procrastinadores crônicos, em geral, eles são mais ansiosos, são mais depressivos e as coisas praticamente para essas pessoas não funcionam. Eu já fui um bom procrastinador, aliás, eu sou um bom procrastinador, mas como eu sei isso, identifiquei isso, me conheci, me olhei no espelho, identifiquei minhas falhas, hoje eu faço o oposto. Eu tento ser o pré-crastinador, fazer as coisas antes do tempo. Mas claro, dentro do meu limite, eu já vou explicar para vocês algumas condições que nos levam à procrastinação. Quais são as principais causas de procrastinação? Agora a gente vai falar um pouquinho delas. Nós temos muitas causas de um bom procrastinador. A primeira delas é o excesso de confiança. A pessoa que confia demais no próprio taco. Se a pessoa confia muito no próprio taco, imagina que você é um estudante. Eu já sabia, por exemplo, quando eu estava no colégio, que eu adorava física, sabia que eu ia bem em física. O que eu fazia?
deixava a física para lá e estudava em cima da hora, porque eu sabia que eu ia resgatar ali em 2, 3 dias estudando o que eu tinha perdido. Quando você tem excesso de confiança, muitas vezes você se permite deixar aquilo de lado e vai estudar na porra louquice em cima da hora. O excesso de confiança pode fazer isso não só no estudante, como também no trabalhador. Se você, por exemplo, sabe que você desenrola bem falando, as pessoas são muito boas comunicadoras, em geral elas não gostam de aprofundar nos assuntos, não gostam de estudar muito, porque sempre dá um somebody love ali na hora e se sai bem. Então o excesso de confiança é uma das causas de procrastinação. A segunda causa, essa é uma das causas principais, é o medo de falhar. Quando você tem o medo de falhar, você tem o medo de errar, você não quer se arriscar. Então você não quer acabar alguma função. Quando você termina, você está suposto a ser julgado. Quando você está fazendo, você está simplesmente se esforçando. Quando você termina, você tem o resultado. Esse resultado pode ser positivo ou negativo, pode ser de 0 a 10. Esse resultado ele pode ser quantificado. É muito melhor ser reconhecido por ser uma pessoa esforçada do que ser reconhecido por ser uma pessoa que falhou. É muito mais aceitável. E aí eu já vou colocar a terceira causa aqui do bom procrastinador, que é medo do julgamento alheio, que elas estão associadas. Então você tem medo do que as pessoas vão achar daquele resultado. E se eu fizer isso? E se não for legal? Será que eu vou começar a gravar podcast? Eu queria muito ter o meu canal de podcast. Será que eu vou gravar podcast? As pessoas vão falar o quê? Será que eu vou ser um bom entrevistador? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, o medo alheio faz com que você procrastine. E isso não é consciente. Vamos imaginar que você está fazendo um projeto de lançar o seu podcast. Ao invés de você lançar seu podcast, você fala assim, semana que vem eu vou começar a gravar. Ao invés de você começar realmente a gravar teu podcast, você está com medo do julgamento, você sempre arruma uma coisa e fala, não, essa semana tem prova na minha pós-graduação. Putz, outra semana minha avó foi fazer uma cirurgia. Na outra semana eu tinha uma viagem que não dava para gravar. Enfim, o tempo inteiro você está arrumando desculpa, não porque você não tem tempo. Não porque você não consegue gravar, mas porque você tem medo alheio, ou de falhar, ou medo do julgamento. O medo de falhar é o seu medo com você, o medo alheio é o medo dos outros com o seu resultado. Então, esses dois medos te levam a não ir buscar o resultado. A quarta causa e a quinta causa já falamos. As pessoas que são muito ansiosas, ansiedade, e as pessoas que são depressivas, por razões diferentes, também são bons procrastinadores. Por quê? Quem tem ansiedade fica sempre pensando nas besteiras, nas falhas que isso pode acontecer, o que pode causar aí uma falha, quais são os pontos fracos, etc. Quem tem muita ansiedade não consegue muitas vezes deixar o negócio acontecendo, não consegue deixar fluir, porque é tanto medo de várias coisas, de várias opções, que o negócio não sai. E quem tem depressão, muitas vezes não consegue ter o impulso para se mexer. A pessoa já está assim, deixa, a vida é isso mesmo, não vai dar para fazer, não vai dar para lançar meu podcast, a vida é assim mesmo. Então, depressão e ansiedade são dois bons pontos de procrastinadores. Sexta causa são as pessoas que são extremamente perfeccionistas. O que acontece com ele? Ele pode ser um procrastinador ou ele pode ser um executor. Lembrando que a procrastinação é o oposto de produção. Um lado você produz, um lado você faz e executa, outro lado você não faz. O que é produzir mesmo? O que significa produzir? Significa você fazer alguma coisa que tenha um objetivo, que tenha um intuito, que tenha uma utilidade. Se você simplesmente não faz nada, você está vivendo, né? Você não deixa de viver, você está produzindo. Produzindo o quê? Gás carbônico, mas não necessariamente você está produzindo alguma coisa útil. Produzir é o contrário de procrastinar. O perfeccionista ele pode ser um cara que produz muito, então ele é um perfeccionista para produzir alguma coisa muito, muito eficaz, muito bacana, ou ele é um perfeccionista que ele acha defeitos que nunca tá bom para ele concluir aquilo. Nunca tá bom, sabe? Não, mas faltou isso. Mas já uma médica se formou, eu me formei aqui em medicina, vou fazer aqui medicina do sono. Aí ela acabou a faculdade e falou assim, mas eu não tô pronta ainda, vou fazer uma pós. Faz uma pós de medicina do sono. Mas eu não tô pronta ainda porque eu não sei tratar medicina do sono em homem. Vai fazer uma pós de medicina do sono em homem. Mas eu não tô pronto ainda porque eu preciso saber tratar medicina do sono em homem de 40 anos com cabelo branco. Vai fazer uma pós de medicina do sono de 40 anos com cabelo branco. Mas eu não tô pronto ainda porque eu preciso fazer uma pós de medicina do sono de homens de 40 anos com cabelo branco e o dente meio quebrado. E aí, sempre vai achar algum ponto falho que justifica a não execução. Então, o perfeccionista, ele se encaixa como um bom procrastinador em algumas circunstâncias. Existe o perfeccionista que é produtor também, mas aqui estamos dentro de causas de procrastinadores. Existem muitas outras causas de procrastinadores, por exemplo, como a pessoa muito dopaminérgica.
O dopaminérgico, por exemplo, assim como o Joe, o dopaminérgico, ele tem um certo viciozinho em dopamina. O que significa isso? O cérebro dele está acostumado com altas doses de dopamina. Então ele só faz o que dá recompensa de dopamina. Então o que dá recompensa de dopamina? Fazer uma coisa, por exemplo, eu tenho uma monografia que eu vou apresentar daqui 2 anos. Se eu começar a fazer agora, isso vai me dar 0 recompensa. Daqui a 2 anos, eu não sei nem como é que vai estar o universo, o mundo. O dopaminérgico, ele não pensa daqui a 2 anos. Ele vai deixar para fazer essa pós dele nas últimas 3 semanas, porque ele gosta da dopamina. Ele gosta também da adrenalina, ele gosta de passar o sufoco, ele gosta de ter que varar à noite, porque isso dá recompensa para ele. O dopaminérgico, ele vê o benefício mais a curto prazo. Quando você vê benefício mais a curto prazo, você vai procrastinar e vocês vão entender o porquê. Porque eu vou escolher aquilo que me dá um benefício imediato e vou abandonar aquilo que o benefício é a longo prazo e pode ser até um benefício mais significante, mas a longo prazo. Então o dopaminérgico, ele tende a acatar esse prazer a curto prazo e descartar aquele prazer a longo prazo. Isso acontece com o ciclo vicioso da procrastinação. Então o que acontece para você fugir desse ciclo da morte da procrastinação? Primeiro, vamos imaginar, você está frente a uma tarefa muito chata. O que acontece? Se você está frente a uma tarefa maçante, porém a sua mente está com uma labilidade emocional, você está com a mente lábil emocionalmente. O que significa isso? Você não está com uma boa autoconfiança, você não está motivado, você está de saco cheio, você pode estar inflamado, você pode estar com a mente devagar, você está com a mente lábil emocionalmente. Neste momento, com a mente lábil, tudo que você quer é ter uma sensação de acolhimento, de prazer. Tudo que você menos quer é tomar porrada. Então você vai, neste momento, decidir se você vai fazer alguma tarefa árdua ou se você vai fazer alguma coisa que te dê prazer. O que te dá prazer? Vou fazer um post para ter curtida. Eu vou olhar se meu post teve comentários. Isso me dá prazer. Eu vejo um comentário bacana. Ah, doutor, que legal, você mandou muito bem, me ajudou muito com esse post. Isso dá uma sensação de recompensa. Eu não vou ficar lá estudando a ciência maçante, vendo as referências bibliográficas, tentando fazer uma digestão no conteúdo. É muito mais bacana para mim, nesse momento, com a mente lábil, com a emoção lábil, ir para alguma coisa de recompensa. Ah, eu vou limpar a casa, ouvir um sonzinho, ouvir um jazz, ao mesmo tempo eu vou fazer um aperitivo, enquanto isso eu vou comendo. Isso me dá muito mais recompensa do que sentar a bunda na cadeira e entender sobre um tema maçante. Então eu vou procrastinar. Quando eu procrastino, o que acontece? Eu tenho um benefício, né? Eu tenho uma recompensa. Essa recompensa é imediata, eu tenho uma recompensa naquele momento que eu decidi fazer alguma coisa que me deu uma recompensa, procrastinei, automaticamente eu ganhei uma recompensa. Quando eu ganho essa recompensa, eu também ganho, junto com a recompensa, o peso na consciência. Por quê? Eu sei que eu tinha que fazer alguma coisa que eu deixei de fazer. A minha mente não é boba, minha mente sabe. Eu tô com essa pulga atrás da orelha, tô com essa impressão aqui, minha mente sabe disso. Conforme você opta pela recompensa, delega para frente o que era importante você fazer, você vai ficar com aquele pezinho ali atrás das suas orebas. Nas suas orebas você vai ter o pezinho na consciência e aí você vai dormir pensando nisso. Toda vez que você lembrar que você tem que fazer aquilo, dá um friozinho no estômago, dá um arrepio na coluna e você fala, eu tinha que preparar aquela aula. E você começa a ficar com esse peso. Esse peso dá uma ansiedade e baixa sua autoestima, porque você vai começar a se achar um fracassado. Por que se achar um fracassado? Porque você sabe que você tinha que fazer coisas que você não fez, você não cumpriu tua meta, você não fez nada de útil. Quando você não faz nada de útil, você se sente um fracasso. Quando você se sente um fracasso, aumenta a sua ansiedade, você fica com a mente mais lábil, você vai tender a procrastinar mais. Sacou porque você vira um procrastinador crônico? Você cria um circuito de recompensa. Nesse circuito de recompensa, você está fadado a ficar. É um circuito de reforço. Você reforça a situação pela recompensa. Você é um procrastinador. Você tem que entender esse circuito de recompensa. Para finalizar, quem são as pessoas que mais tendem a ser procrastinadores? Quais são as personalidades procrastinadoras? O perfeccionista, a gente já falou. O perfeccionista, ele é um cara que ele tende a ser procrastinador. Ele pode ser executor, produtor, pode, mas ele tende a ser procrastinador. A pessoa que gosta da adrenalina, a pessoa que gosta de viver no medo, dopaminérgico, né? Dopamina e adrenalina, eles são procrastinadores. O distraído é um procrastinador, então a pessoa que vive no mundo da lua. Por quê? Eu preciso fazer essa monografia. Senta, vou fazer. Apitou ali um negócio, eu vou ver um negócio.
Eu vou estudar isso aqui, nossa, olha que legal, você vai fazer uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa sobre minha monografia, você entra no site ali, acha um negócio bacana, aí você começa e passa para outro site, porque você viu uma frase muito bacana de um filósofo que faz tempo que você não vê, e você entra no outro site. Então no outro site você começa a ler sobre a vida do filósofo, aí você vê que o filósofo tinha uma esposa que também fazia física, aí você vai ler sobre a esposa do filósofo, você já perdeu completamente o fio da meada. Então o distraído, ele tende a procrastinar o que ele tinha que fazer. Ainda não tem comprovação científica de relação com distúrbio e déficit de atenção e o procrastinador, mas o distraído, ele tende a ser um procrastinador. Outra personalidade que tende a ser procrastinador, o sonhador. Sonhador na vida real, não sonhador nos sonhos. Sonhador nos sonhos é muito bom, sonhador na vida física também, desde que ele execute. Mas o sonhador, a hora que ele vai executar, ele tem uma nova ideia. Ele pensa no novo plano. E aí ele pensa no novo plano, já vou fazer assim. Aí ele começa a executar, executa 20%. Ele tem uma outra ideia e ele tem um novo plano. E aí ele faz um novo plano e fica sempre fazendo planos e nunca executa os planos. A próxima personalidade que tende a ser procrastinadora é o ocupado. Sabe o ocupado? Aquele cara que nunca tem tempo para nada? Então, o ocupado, na verdade, ele cai em duas vertentes. Ele pode ser procrastinador ou ele pode ser executor. O ocupado executor é muito melhor, porque pela lei de Parkinson, o tempo livre que você tiver, você vai ocupar em uma tarefa que você precisa fazer. Já vou mostrar para vocês o que é a lei de Parkinson. Mas o ocupado procrastinador, ele usa o fator tempo para justificar que ele não fez. Ele fala, eu nunca tenho tempo, estou sem tempo agora. Se ele é o ocupado procrastinador com consciência, que ele está procrastinando as coisas que não importam para ele, maravilha, o cara é o mestre. Se ele é um ocupado e ele tenta procrastinar porque ele fica colocando tarefas inúteis, por exemplo, eu preciso lavar a louça, eu preciso guardar meu armário por ordem de cores das minhas roupas, eu preciso... Cara, você vai sempre estar ocupado, coisa para fazer nunca vai faltar na sua vida. Então, se o ocupado quiser arrumar desculpas para ser um procrastinador, ele vai ser. E para finalizar as personalidades, o cauteloso, que é aquela pessoa que tem medo de errar. O cauteloso, ele é uma pessoa que tende a ser procrastinador, porque tem medo do julgamento alheio e tem medo de errar. Lembrando que a procrastinação não tem a ver com a gestão do tempo. Existe a lei de Parkinson. Se você, por exemplo, tem um espaço de tempo de mais ou menos 8 horas e tem uma tarefa, o que vai acontecer? Essa tarefa, ela tem um tempo para ser executada. Imagina que você precisa escrever 10 páginas de um texto, Você vai escrever um romance. Você tem que concluir essa tarefa, você tem que entregar essa tarefa para amanhã. Se eu tenho 8 horas livres, ou eu tenho 1 hora livre, pela lei do Parkinson, eu encaixo essa tarefa expandindo ela nesse tempo, ou encaixo essa tarefa comprimindo ela nesse tempo. Pela lei do Parkinson, o tempo livre que eu tenho, eu vou usar para expandir ou comprimir a minha tarefa que eu tenho para ser feita. Então a minha tarefa vai ser feita ou em 8 horas ou em 1 hora, mas depende de quanto tempo livre você tem, você vai expandir o tempo dessa tarefa ou não. Por isso, a maioria das pessoas que tendem a ser procrastinadores, em geral, são pessoas que têm bastante tempo livre. Quanto menos tempo livre você tem, menos labilidade emocional vai impactar no quanto você vai fazer ou não. Vou dar um exemplo para você. Imagina um pai de 4 filhos que tem que trabalhar todo vapor, tem que produzir, tem que entregar. Ele sabe que ele quer chegar às 8 da noite em casa para ainda dar banho no filho e pôr o filho para dormir. Esse cara, ele não vai ficar pensando se ele tá triste, se ele tá feliz, ele vai fazer. O cara vai dividir o tempo e ele fala, cara, eu preciso entregar isso até amanhã. Então, quem tem menos tempo livre, em geral, executa mais. Quem tem muito tempo livre, em geral, coloca a mente numa deriva do seu sistema emocional. Então, quanto mais tempo livre, mais o sistema emocional toma conta das suas decisões e mais você vai ser um procrastinador. Se você quiser agora saber como resolver isso, eu dei o problema, apresentei o problema, a causa e os conceitos. Você quer saber como resolve isso? Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo no nosso canal. Se inscreva e continue acompanhando, porque você vai entender dicas práticas para lidar com a procrastinação. Eu espero você.